Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta na área. Vamos falar de Vasco, vamos trazer muita notícia aí nesse vídeo. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixar o like, dar uma moral, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Interage aí, né? Uma mensagem, compartilha que aí o YouTube entende que o vídeo tem que ser distribuído para mais pessoas. Estamos de volta aqui, ó, a imagem melhorou, muita gente mandando mensagem falando, ó, o problema é no celular. E era sim um plástico que veio de fábrica, né? E eu não tirei esse plástico, acho que ele estava acumulando sujeira ali, estava zoando a imagem aqui. Agora já está bem melhor, valeu aí pela galera que mandou mensagem ontem, tá? Bom, deixa o joinha, deixa o like, interage aí com o canal para ele ser indicado. Vou falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Olha, tem vários jogos hoje, vários. Vou dar alguns exemplos de jogos que eu acho que vai sair, ambos marcam. Campeonato Brasileiro tem um jogo atrasado entre Inter e Flamengo, ambos marcam. Outro jogo que eu acho que vai ser ambos marcam, lá na Inglaterra acho que tem Copa da Inglaterra. O Newcastle encara o Chelsea, ambos marcam. O Tottenham contra o City, ambos marcam. O Feyenoord contra o Ajax, é capaz de sair ambos marcam, mas esse eu acredito em dupla chance ou vitória do Feyenoord, que é bem favorito. Enfim, são as opções que a gente tem hoje para o futebol no Brasil e pelo mundo. O jogo do Peñarol, por exemplo, Botafogo e Peñarol, Peñarol e Botafogo. Ambos tomam cartão e menos de 2,5 gols, acho que vai ser um jogo mais truncado, obrigado. Aqui ó, o link no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Cara, eu vou trazer aqui algumas situações que elas são referentes à finança, para depois a gente trazer uma situação crítica com a liminar ou pedir de liminar com a tal da recuperação judicial que bota o Vasco agora em estado de alerta. E eu vou explicar por que lá no final do vídeo. Antes, uma matéria que foi publicada ontem no GE trouxe o interesse ou o início de negociação entre o Lyon e o Vasco no garoto Ryan, né? Para ter ali o garoto Ryan, jogador de 18 anos da base, que hoje está integrado ao time titular, ao time principal. O Lyon, inclusive, mandou representantes em agosto, acho que foi em agosto, para aquele jogo que teve lá no Engenhão, entre Fluminense e Vasco, que o Ryan jogou. Então, alguns integrantes ali do grupo, né, do Lyon, estiveram no Engenhão para ver o Ryan, e eles estão interessados. Já saiu daqui a Fiorentina, também está interessada. Enfim, ele é hoje o maior ativo do Vasco, com possibilidade de entrar uma grana para ajudar nessa asfixia, esse estrangulamento financeiro que a gente está sofrendo depois de tanta patifaria, depois de ter sido vendido para bandido, depois de estar aí acumulando um monte de dívida. Então o Ryan passou a ser ali uma esperança, né, de grana para poder apagar um pouco desse incêndio. O que tem ali de porém, que é complexa essa negociação? Que o Lyon pertence a um grupo lá do Textor. E estão bolando ali uma cláusula, né, na negociação, que se o Ryan for jogar no rival, no Botafogo, aí eles vão ter que pagar ter um gatilho ali, que eles vão ter que pagar uma grana do caramba para ele poder jogar no Botafogo, tá? Então tá aí a situação envolvendo o Ryan, uma possível saída. Acho que o Ryan não fica, tá? São os últimos jogos do Ryan pelo Vasco, depois ele vai seguir a carreira dele aí na Europa, ou não sei, de repente o Botafogo seria uma piada, né? Mas tá aí então essa situação envolvendo o Ryan. Bom, o contrato do Ryan vai até dezembro de 2025, tá? Até dezembro de 2025. Agora eu vou trazer uma matéria do Metrópolis, que traz a lista com os 10 maiores salários do futebol brasileiro, jogadores que recebem mais. Eles trazem essa lista de 10, depois colocam o Depay, porque o Depay é disparado o maior salário hoje do futebol brasileiro. Então o Depay, ele recebe, jogando pelo Corinthians, 2,9 milhões de reais. Aí você vê por que há um abismo entre o futebol brasileiro e os outros times do futebol sul-americano. Por que dos últimos 5 anos só deu Brasil na Libertadores? Por que ontem o Atlético foi lá
e passou pelo River Plate como quem passa por ninguém. 3-0, depois só administrou jogando lá com aquela festa, caldeirão, tudo que eles fizeram de pressão, não conseguiram fazer a porra de um gol. O time é limitadíssimo. O time tem um borra de atacante, vai ser campeão da Libertadores. Então por que há essa disparidade? Por que vamos ter provavelmente uma final de times brasileiros, aí é para desmoralizar a Conmebol, a Libertadores e os times sul-americanos. Uma final entre times brasileiros em Buenos Aires. Era para ser lá no estádio do River, agora já estão querendo mudar para um outro estádio por motivos de capacidade, porque o estádio do River ali dá 80 mil, querem levar para um de 40, porque Botafogo e Atlético não vão montar um estádio de 80 mil. Até humilhante os torcedores do Botafogo e do Atlético ouvirem isso, mas é uma realidade, né? Então, o Depay é o primeiro, recebe, não tem jogador na Argentina, no Uruguai que receba isso, cara. 3 milhões de reais, 2 milhões e 900 mil reais por mês recebe o Depay. Aí vem o Dudu, que é reserva do Palmeiras, olha o reserva recebendo 2 milhões e 100 mil reais, né? Que aí teve lá o Bola VIP dizendo que, rapaz, esse Bola VIP é uma das maiores enganação que eu já vi de site que fala de futebol, dizendo que a Leila vai liberar o Dudu para jogar no Vasco. 2 milhões e 100 mil reais por mês recebe o Dudu. O Everton Ribeiro tem 35 anos, está no Bahia, é o terceiro maior salário, 2 milhões de reais por mês. O quarto maior salário é o Borré, do Internacional, que joga hoje contra o Urubu. Esse recebe 1,8 milhão de reais por mês. O Felipe Coutinho é o quinto maior salário do futebol brasileiro. O Felipe Coutinho, assim como o Felipe Coutinho, o Yuri Alberto do Corinthians e o Igor Coronado do Corinthians. Os três recebem 1,7 milhões de reais. 1 milhão e 700 mil reais por mês. Cara, para minha surpresa, o Payet não está nessa lista. Né? Dizem que o Payet recebe em torno de 1,5 milhão. Ele não está nessa lista. Se você pegar 1,5 milhão do Payet com 1 milhão e 700 do Coutinho, dá 3 milhões e 200 mil reais. É a folha salarial do Vasco quando o Vasco estava na Série B. Os dois pagam a folha salarial do Vasco quando o Vasco estava na Série B. Então tá aí. Aí eu falei, né? O Coutinho, o Yuri Alberto e o Igor Coronado. Logo em seguida vem o Alex Telles também. Então são os quatro com 1 milhão e 700 mil, que é Alex Telles do Botafogo. O Gabriel, acho que é do Botafogo, é ele mesmo. A Gabriel Barbosa, o bunda de silicone, 1,5 milhão, junto com o De La Cruz, que é do Flamengo. O Flamengo você vê que tá ali em oitavo, nono, com o Gabigol. Gabigol é meu ovo, né? O Gabriel Barbosa e o De La Cruz. E o Thiago Silva, os três recebendo 1,5 milhão. Me surpreende o Payet não tá aqui, porque dizem que o Payet recebe 1,5 milhão. Então tá aí uma lista do Metrópolis sobre os maiores salários do futebol brasileiro. O que você achou? Quem é que está recebendo muito? Quem é que está recebendo pouco? Deixe seu comentário aqui, que eu vou falar agora dessa recuperação judicial do Vasco da Gama. Bom, uma notícia sobre a venda do potencial construtivo de São Januário e a reforma de São Januário. O vereador reeleito Pedro Duarte protocolou ali na Prefeitura do Rio de Janeiro pedidos de esclarecimento, explicações sobre o andamento da venda do potencial construtivo. É uma lei que passou pela Câmara dos Vereadores e ele quer saber como é que está essa situação. Se já tem parte vendida, se já tem alguém interessado, como é que está o processo, tem alguma comissão analisando essa venda do potencial construtivo do Vasco, que está enrolada também, tá? Contaram um mundo aí encantado para o torcedor vascaíno que em dezembro começaria essa reforma, mas parece que não. Ainda não tem nada com relação à venda do terreno, do potencial construtivo de São Januário para que inicie as obras. Inclusive, já falaram aí em fatiar e vender fracionado, enfim, tá agora um rolo do caramba. E aí o vereador pediu explicações. Vamos aguardar para ver se elas serão dadas. Agora eu vou trazer para vocês uma decisão que saiu, vou até tirar o óculos para tentar ler aqui, né? O Vasco obtém liminar para suspender a execução por 30 dias. O juiz Paulo, a sede da 4ª Vara Empresarial do Rio, acaba de suspender pelo prazo de 30 dias todas as execuções e cumprimentos de sentença contra o Vasco da Gama e Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, que gere o futebol cruzmaltino. A decisão atende a pedido do clube diante das
Consecutivas cobranças de credores, não tem grana para pagar os credores, já está batendo na porta, né? Que podem afetar as atividades esportivas de modo quase insustentável. Aspas para o que diz o juiz nessa ação, né? nessa liminar. Está claramente demonstrada a dificuldade financeira pela qual os requerentes estão passando, bastando uma simples leitura da inicial e, por que não dizer, rememorar-se as notícias ultimamente veiculadas pelo jornalismo, diz a decisão. Como se sabe, a direção do clube social tem a seu favor liminar que retirou os poderes da 777 Partners diante da insegurança financeira demonstrada pela antiga parceira. Então tá aí, resumindo uma obra, o Vasco está buscando o mesmo caminho que buscou ali o Cruzeiro e o Botafogo, que é a recuperação judicial. É como se abre, tipo, como se estivesse declarando falência. Sabe qual que é o grande problema disso aí? Que eu vejo de diferença entre o Cruzeiro e o Botafogo, que o Cruzeiro lá, o dono do supermercado BH, que o cara é muito cheio da grana, ele assumiu a bronca. No Botafogo, o Textor, que é outro cara bilionário, cheio da grana, assumiu a bronca. No Vasco, quem vai assumir a bronca? Porque uma vez que você faz esse pedido de recuperação judicial e você atrasa uma parcela de um credor, o credor pode entrar na justiça e pedir falência do Vasco. Quem é que vai assumir a bronca e se responsabilizar por pagar essa dívida? Porque o Pedrinho não tem dinheiro para pagar. Porque vendeu a SAF do Vasco, não vão vender. Porque tem uma ação nos Estados Unidos, uma liminar da Lender House, que proíbe qualquer ativo do Vasco ser vendido sem passar por crivo deles. Então quem que vai assumir? Porque o RCE eles atrasaram já várias vezes e não era para atrasar. Se atrasar um credor de todos esses aí e ele entrar na justiça, o Vasco entra em falência. E isso aí foi falado quando eu trouxe aqui especialistas no canal para falar sobre a criação de uma SAF e a venda do Vasco. Uma vez que você tem um CNPJ, você corre um risco muito grande de falência, não tem conversa. Quebra, aí tem que começar da 4ª divisão do futebol estadual. É isso que fizeram com o Vasco. E eu não vejo, não é pro Pedrinho tá omisso, se escondendo. Essa é a hora dele convocar uma coletiva e trazer tudo para o torcedor vascaíno que está acontecendo dentro do Vasco. E não a ação na justiça com segredo de justiça, que é mais uma. Né? Essa era a hora do Pedrinho botar a cara e falar, olha, fizeram isso, isso, isso e isso com o Vasco. Por que ele não faz isso? Porque muita gente do grupo dele participou desse absurdo que fizeram com o Vasco, que está dentro do conselho até hoje. Né? Muita gente do Conselho Fiscal, que estava junto com a gestão Salgado, está junto com o Pedrinho. Então ele nunca vai vir expor tudo que fizeram, nunca vai botar a cara de todo mundo, porque essas pessoas, elas deviam ser expulsas do Vasco e serem denunciadas criminalmente. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Salgado, Osório, Duque Estrada, todos que tiveram ali, até o VP jurídico que se beneficiou e está no Botafogo agora trabalhando com um dos caras que tem uma fortuna para receber do Vasco. Mas muita sacanagem, muita covardia o que fizeram com o Vasco. E se o Pedrinho não botar a cara para explicar de fato o que está acontecendo, o que eles estão pretendendo fazer, porque o Pedrinho e o grupo dele não tem dinheiro para bancar. Se bater um credor, se a prestação aí, ou o acordo, a parcela de algum acordo feito, ela não for paga, o Vasco quebra, fecha de vez, tá? É isso que fizeram com o Vasco, com aval de jornalistas, de influenciadores, de gente que se diz vascaíno, de um monte de filho da puta que ainda fica na internet querendo dizer o que o Vasco tem que fazer. Essas pessoas que fizeram isso não têm o mínimo de vergonha na cara, não têm o mínimo de decência, enfiar a língua no rabo e parar de falar de Vasco. Porque o que vocês fizeram com o Vasco foi um ato covarde, mas ninguém assume a responsabilidade. Nessas horas ninguém assume. Quando eu coloquei uma camisa aqui, ó, 777 é meu ovo, foram para canal tirar onda com a minha cara. Dizer que os caras eram ricos, que eu tava querendo aparecer, que eu torcia contra o Vasco. Agora esses filhos da puta falam de Vasco numa boa, né, como se não tivessem feito absolutamente nada. Cheios de eu, cheios de ego, cheios de direito, né? Sem fazer uma meia-culpa,
sem dizer assim, porra, eu ajudei a ferrar com o Vasco pode fechar porque eu trabalhei para isso acontecer. Ninguém se manifesta, ninguém. E o Vasco vai indo a esse caminho aí, que é difícil, é complicado, vou repetir. Não tem um Texas, não tem o dono dos mercados BH para poder salvar o Vasco não, tá? Se não pagar, fecha. Faliu, acabou de vez.